Queridos irmãos, graça e paz, sou o pastor Diego Penha e gostaria de meditar com vocês hoje no Salmo de número 121. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Salmo 121. Assim diz a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado por ser o Deus da nossa vida, Pai. Que a despeito da crise, todo o caos que o mundo está vivendo, nós confiamos em Ti, Senhor. Nossa esperança repousa em Ti. Nosso refrigério vem do Senhor. Nós caminhamos por águas tranquilas, porque o Senhor é o nosso refúgio, Deus. Obrigado, Deus, pela vida da Tua igreja, pela Tua palavra, por falar conosco de maneira tão sublime. Aquece os nossos corações, ó Pai, ilumina as nossas mentes, é a Tua voz que nós queremos ouvir e traz descanso ao nosso coração turbado. Em nome de Jesus, Pai, assim nós te oramos. Amém. Cada passo desconcertante da vida que damos, guia nossos passos com Teu cetro. Dá-nos a cada dia nosso pão e provê-nos da roupa necessária. Ó, estende Tuas asas em redor e cobre-nos, até que nossa jornada chegue ao fim e cheguemos à amada morada de nosso Pai e nossas almas descansem em paz. Esta é uma canção de Philip Doddridge e ela expressa exatamente o sentimento que há neste salmo. Este salmo é um salmo de romagem, ou um cântico de peregrinação. Esses salmos se encontram no Saltério desde o Salmo 120 até o Salmo 134. E é um canto de um soldado, bem como um hino de um viajante. E o cenário desse salmo, certamente, parece revelar a ideia de ascensão a Jerusalém. Isto é, este salmo era entoado pelos peregrinos em sua jornada rumo a Jerusalém para celebrar uma festa. E é possível que este fosse um salmo antifônico, ou seja, os líderes dos grupos começavam com os versos 1 e 2, e outras pessoas ou grupos respondiam com os versos 3 e 4, assim por diante, e assim eles cantavam esse salmo. O assunto tratado aqui, irmãos, é a proteção de Deus sobre o seu povo. E note comigo que isso é muito nítido, pois o verbo guardar, ele aparece 6 vezes nesse salmo. A segurança era uma das grandes preocupações dos peregrinos ao viajarem por estradas que passavam pela região montanhosa de Israel. O peregrino poderia tropeçar e se machucar durante a viagem. Ou ele poderia sofrer de insolação, pois naquele contexto de deserto o sol era escaldante. Ou ele poderia pegar uma doença durante as noites frias. Além disso, ainda havia o perigo constante de serem atacados por assaltantes, de serem perseguidos ou caírem em uma armadilha de homens maus. Diante de tudo isso, aonde aqueles peregrinos poderiam se refugiar? Para onde eles deveriam olhar? Aonde eles poderiam buscar socorro? Certamente o socorro deles estava no Deus de Israel. É por essa razão que eu quero meditar com vocês hoje no tema O meu socorro é o Senhor. E eu quero dizer para você que a mensagem deste salmo aplica-se também aos peregrinos de Deus nos dias de hoje, eu e você. E nos dá a segurança de que precisamos, enquanto percorremos a jornada desta vida, seja por um vírus que tem assolado a sociedade como um todo, e colocado diversas pessoas no mundo inteiro isoladas em suas casas. Mas não somente isso, pessoas más, ladrões, assaltantes, assassinos, que têm se aproveitado da situação caótica do país e produzido mais caos ainda.
Praticamente todos os dias, meus irmãos, vemos notícias de supermercados, de restaurantes, de lojas, empresas que têm sido saqueadas. O medo tem invadido a porta do seu coração. A angústia tem arrebatado a tua alma. As lágrimas têm sido o teu alimento. E você se pergunta, o que fazer? Então eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É exatamente o que diz no verso 2. Em primeiro lugar, o meu socorro é o Senhor, porque Ele é o Deus Criador. O salmista afirma que Deus criou os céus e a terra, isto é, Ele criou todas as coisas. Em Hebreus capítulo 1 está escrito que Ele criou o universo. E se Deus criou tudo que há, isso significa que Ele tem domínio sobre tudo, sobre todas as criaturas, sobre toda a criação, e Ele as sustenta na palma das suas mãos. Por isso Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Portanto, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu vi um noticiário certa feita que, nesses dias de pandemia, o nível de ansiedade aumentou drasticamente. As pessoas estão ansiosas, preocupadas com o amanhã. O que elas vão comer, vestir ou beber, elas não sabem como as coisas vão suceder. Então a palavra de Deus diz, não se inquiete com o amanhã, não ande ansioso. Confie no Deus que tudo criou, pois assim como Ele providenciou o necessário para hoje, Ele cuidará do amanhã. Em Mateus 10, Jesus Cristo disse, não se vendem 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus é quem sustenta a tua vida. Portanto, o que o salmista está dizendo é descansa no Senhor, pois Ele é o Deus Criador. E a palavra Senhor, aqui no verso 2, termo hebraico é Yahvé. Significa que esse Deus que criou todas as coisas é o meu Deus. É o Deus que tem uma aliança comigo. É o Deus que se relaciona com seu povo e tem promessas maravilhosas para mim e para a sua vida. Diferente do que alguns filósofos afirmam, não se trata de um Deus que criou todas as coisas e depois as abandonou. Não. Por esta razão, em segundo lugar, o meu socorro é o Senhor, porque os olhos dele estão sobre mim. Os versos 3 e 4, veja comigo, diz assim, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Imagine aqui a figura de uma sentinela, de um vigia. Ele está ali no seu trabalho, fazendo a segurança daquele lugar. Mas, sem dúvida alguma, ele não consegue estar atento a tudo o tempo inteiro. Em algum momento, ele pode piscar os olhos. Na calada da noite, por um breve instante, ele pode cochilar.
Ele pode perder a atenção, ainda que numa fração de segundos, e algo terrível acontecer. Mas Deus é aquele que não dormita nem dorme. Isto é, Ele não cochila nem por um momento. Ele não tira os olhos de você nem mesmo por um segundo. Deus está atento à sua vida. Deus tem cuidado de você. Deus guia os teus passos. Deus não permitirá que os teus pés vacilem. Muito pelo contrário, o Salmo 40 diz que ele tira você de um poço de perdição, de um tremedal de lama, coloca os teus pés sobre uma rocha e firma os teus passos. Deus é o guarda de Israel. E essa era a confiança que Davi tinha diante do gigante Golias. Em 1 Samuel ele disse: Tu vens contra mim com lança, com espada e com escudo. Eu, porém, venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Deus é o guarda de Israel. Deus é o guarda do seu povo. O guarda que não dorme. O guarda que não tira férias. O guarda que está 24 horas ligado em você. Mas não somente isso, em terceiro lugar, o meu socorro é o Senhor, porque a presença dele está junto de mim. Veja comigo já 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Não apenas os seus olhos estão atentos. Ele é o Emanuel. É o Deus presente. É o Deus que está conosco. Por isso o salmista usa aqui a imagem da sombra. A ideia é que não importa para onde você vá, a tua sombra te acompanhará. Ele está com você desde o início da sua jornada. E ele acompanhará você até o final da sua jornada. Quando os teus pés vacilarem, Deus estará ao teu lado. Quando você não tiver mais forças para caminhar, Deus estará ao teu lado. Quando os inimigos estiverem à tua volta, Deus estará ao teu lado. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus estará com você, e o seu bordão e o seu cajado te consolam. Mas o salmista, ele usa aqui a imagem da sombra também por uma segunda razão. É para proteger você. É como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo da sombra das suas asas. Assim como ele protegeu o seu povo que peregrinava no deserto debaixo daquele sol escaldante. E uma nuvem os acompanhava, e durante o dia o sol não os molestava, e durante a noite aquela nuvem aparecia como chamas de fogo, e a noite fria não os adoecia, e nenhum terror noturno os atingiria, porque o Senhor os aquecia e os protegia. Aquela nuvem simbolizava a presença de Deus com eles. Por isso o salmista diz no verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque Deus estará com você para te proteger do calor do sol, dos perigos do dia, e Ele te protegerá também do frio da noite, dos perigos da noite, até mesmo quando você está dormindo, completamente vulnerável, indefeso, e os perigos e malfeitores estão à sua volta, e você não pode fazer nada. Então deixe-me dizer a você, o Senhor é quem te guarda. Mas não apenas nesta vida. Não apenas aqui e agora, mas em quarto lugar, o meu socorro é o Senhor, porque somente Ele pode guardar a minha alma. Veja comigo os versos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem e diante de toda essa pandemia e essa crise que estamos vivendo, você diz, eu tenho muitos recursos, eu tenho muito dinheiro, e muita comida estocada em casa, muitas seguranças em volta, e essa crise não me atingirá muito. Ou talvez você diga, eu estou muito confortável em minha casa, isolado. Ou quem sabe, eu já peguei coronavírus e não faço parte do grupo de risco e não tive muitos problemas e já estou curado.
Ou talvez você diga, eu confio na ciência e logo ela encontrará uma vacina e logo a ciência encontrará uma cura e tudo isso será resolvido. Mas eu quero dizer para você hoje que há um problema que os médicos não podem resolver. Que a ciência, por melhor que o seja, não pode resolver. Que o teu dinheiro não pode resolver. Eu quero dizer para você que há um problema com a tua alma. Por isso Jesus Cristo disse, não tema aqueles que podem matar apenas o teu corpo. Tema aquele que depois de matar o teu corpo pode lançar a tua alma no inferno. Tema a Deus. O maior problema da sua vida não é o coronavírus ou qualquer outra doença que venha a surgir. O maior problema da história da humanidade é o pecado, porque o salário do pecado é a morte, não apenas nesta vida, mas também a morte eterna. O pecado nos enganou e nos matou. Aquele que vive em pecado está morto espiritualmente. Aquele que vive em pecado é inimigo de Deus. Aquele que vive em pecado sofrerá a ira de Deus. E só existe um meio de você resolver esse problema. É por meio de Jesus Cristo. Porque Ele veio, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E Ele sofreu a ira de Deus no meu e no teu lugar naquela cruz. Em Cristo, a tua alma está guardada e nada nesse mundo poderá te arrebatar das mãos dele. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isto é, a boa obra que ele começou em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pois em Cristo você tem segurança. Em Cristo você tem salvação. Em Cristo você tem a vida eterna. Se hoje você está angustiado e sem esperança nessa vida, olhe para os céus e lembre-se: o meu socorro é o Senhor, porque Ele é o Deus Criador, porque os olhos dele estão sobre mim, porque a presença dele está junto de mim e porque somente Ele pode guardar a minha alma. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, pela Tua santa palavra, Deus. Obrigado, Deus, por ser o Deus da nossa vida, por nos guardar, por nos proteger, nos livrar de todos os males dessa vida e, mais importante do que isso, por guardar a nossa alma, Pai. Por guardar a nossa alma, somente o Senhor tem esse poder. Nos livrar da condenação, da morte eterna e nos dar vida eterna, vida em seu nome, vida em abundância, vida em perfeita plenitude em Cristo. Ó Senhor, que o Senhor, em meio a tudo isso, Pai, todo esse caos, toda essa crise que está acontecendo nesse mundo, que nós sabemos que tudo está debaixo do Teu poder e do Teu governo, que muitas pessoas se voltem para o Senhor, Deus. Se arrependam dos seus pecados, se arrependam de suas vidas à parte de Deus, como se não precisassem de Deus, como se fossem invencíveis, imortais, elas têm tudo e de repente o Senhor permite que tudo isso aconteça para que elas vejam que na verdade elas não têm nada. Só o Senhor pode as livrar, só o Senhor pode as guardar, só o Senhor pode dar algo mais valioso do que qualquer coisa nessa vida terrena. Senhor, que o Senhor toque corações, que pessoas e mais pessoas se convertam a Ti por meio da Tua palavra, por meio da aplicação eficaz do Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo mova corações, ó Deus, para Ti mesmo, e que essas pessoas, como diz o salmista, sejam tiradas desse poço, desse tremedal de lama em que estão vivendo, que o Senhor as coloque os seus pés sobre a rocha, Ele firme os passos, e elas cantem um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ó Senhor, traz descanso aos nossos corações turbados.
Vivifica a nossa alma. Restaura, Senhor, as nossas vidas. É o que nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querido irmão, em nome de Cristo. Amém.